que haveria o cessar de manjares de... A Daniel 9 haveria o cessar do sacrifício contínuo. Então, interessante que é o que Jesus promete para uma igreja, para os vencedores, vai se cumprir para todos. Por exemplo, para os vencedores de Éfeso, ele promete: o que vencer, eu darei a árvore da vida, que seja participante da árvore da vida. A primeira promessa. Né? Mas todos não são participantes da árvore da vida? Para o último, ele promete que os vencedores vão se assentar no trono. Mas todos não vão se assentar no trono? É uma mensagem única. Perfeito, mas por que o primeiro ele fala da árvore da vida e por que o último se assentar no trono? Isso nos remete a um outro tipo de revelação que não entra aqui agora, porque é a promessa. Eu estou falando da promessa, mas como ele se apresenta também é importante. Por exemplo, isso diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ele se apresenta assim para todas, mas por que ele escolhe Tiatira para se apresentar assim? Para que a gente identificasse essa mensagem em Daniel 7, no tempo, tempos, metade de um tempo, na câmara central, justamente para a gente não se enganar na mensagem. A mensagem de Jesus Cristo, as 7 igrejas, ela é toda codificada. E os códigos você consegue ir encaixando conforme você vai procurando as palavras-chave que ele colocou para cada igreja na lei e nos profetas. E aí você linka e vê a história se repetindo e a codificação da mensagem sendo montada. E aí você traz para cá, para essa menorá, e você vai enxergar a última semana de Daniel todinha aqui. E eu digo mais, ele não escolhe aleatoriamente colocar Éfeso aqui, Esmirna aqui, Pérgamo aqui, Tiatira aqui, os demais aqui. Não, ele colocou sistematicamente para formar essa mensagem. Por isso que não há coincidência em aparecer Jezabel e Elias na metade da semana e ele aparecer para essa igreja como um anjo, como aquele que tem os pés polidos como bronze e olhos como chama de fogo, que ele disse que foi o anjo que apareceu para Gabriel e ele viu, dizendo que faltava um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essas coisas não são coincidência. Jesus Cristo está montando uma mensagem que é uma mensagem profética para cair na boca das 2 testemunhas no final. E aqui ele fala das 2 testemunhas. Quer ver como ele é o Senhor do tempo? Manda aquela lá que você falou, olha só. Por que o Apocalipse demorou tanto para chegar para João? Ele ficou preso, esperando, falando: olha, eu sou conservo seus na tribulação e na perseverança, foi arrebatado no dia do Senhor. São palavras que já nos remetem para o fim. Testemunho de Jesus, tribulação, perseverança, olha só. Aí, por que demorou tanto para chegar o Apocalipse? Será que Jesus estava somente testando a fé dele? Ou ele estava fazendo algum cálculo? Deus é Senhor do tempo. Ele monta e executa o seu plano no tempo. Por isso que a primeira coisa, logo depois que ele fez o haja luz, foi criar o tempo. E é no tempo que ele trabalha. Ele esperou, não foi por acaso, a situação de cada igreja mostrar o que está mostrando, para ele poder exortar da maneira que ele exortou e fazer a mensagem que ele queria montar para entregar no final dos tempos para as testemunhas. Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? Assim, aqui tinha, nessa igreja e nessa que tem os judeus, né? Ele esperou os judeus começarem a atacar a igreja. Aqui ele esperou, por exemplo, aqui a igreja estava se gloriando porque ela tinha muita riqueza, tinha tudo, não precisava de nada. Ali havia um sistema onde tinha uma mulher que estava trazendo um tipo de prostituição para o povo. E ele esperou, exatamente. Ele esperou montar uma situação que mostrasse exatamente o que ele queria falar, para ele poder chegar no momento certo e falar o que ele tinha para falar, servindo para a época e servindo profeticamente para o tempo do fim. Ele esperou montar o cenário. Tudo isso estava no contexto de tribulação, de perseguição, para mostrar. Quem é que pode fazer isso? Só quem é o Senhor do tempo. Glórias a Deus. Verdade. Então não é por acaso. E aí você não pode, por isso que você não pode achar estranho que não esteja Colossos aqui, que não esteja Tessalonicenses, Romanos. As outras igrejas que a gente conhece nas cartas de Paulo não estão aqui porque a história que Jesus Cristo queria contar para o tempo do fim estavam nessas 7 igrejas da Ásia. Exatamente. E aí ele monta a história. Isso é tremendo. Isso é tremendo mesmo. Então a gente pode ler os Agora é assim, a gente vai focar principalmente aqui na Esmirna e Filadélfia. O resto já está... O resto também... a mensagem principal. Então vamos lá. Quando a gente lê Esmirna? acho que é Apocalipse 2, verso 8.
Apocalipse 2, verso 8. Quer que eu leia? Aqui ele vai se apresentar como o primeiro e o último, né? Tá, eu vou ler aqui, então vocês dão ênfase quando precisar. Isso está em Apocalipse 2, verso 8, tá? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. Olha essa expressão, primeiro e último, para nos levar para profetas. Que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, olha lá, e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Marca ali, tá ali. Marca aí, ó, tribulação de 10 dias. Isso é o grande... primeiro e o último. Exatamente, primeiro e último, tribulação de 10 dias. Perfeito. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você vê que Cristo ele se apresenta dizendo que é aquele que esteve morto e reviveu. E aqui ele vai dizer que Esmirna vai passar pela morte e vai receber a coroa da vida, ou seja, morrer e ressuscitar. Dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Depois que a gente começar a explicar alguns pontos, lembra da gente falar aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito... Até isso ganha vida, quando a gente compreende, né? Agora, a gente está fazendo uma proposta de estudo em que a última semana, as 7 igrejas se encaixam na última semana. Essa é a proposta, né? Isso. Vamos ver se isso... Bom, se é a última semana, o que vai ter? Besta, falso profeta, vai querer ser Deus, vão estar querendo ser Deus, então vai ter que ter as duas. Vamos ver se isso é verdade. Ele se apresentou aqui dizendo que ele é o primeiro e último. Primeiro e último. Ou seja, é um recado. Ou você passa, ou você vai buscar o que ele está falando, né? Vamos ver se tá bonito ali. Agora, Isaías 44. Eu acredito que a gente vai ter que ler isso daqui também, cara. Sim. Isaías 44 eu vou ler. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Verso 7. Quem há como eu, que tenho feito predições, que estabeleci um povo eterno, que declare e exponha perante mim, que se anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha quem eu conheça. Ele está falando aqui que ele é o primeiro e o último, ele estabeleceu um povo eterno, é o povo que vai alcançar a ressurreição. Ele está falando assim, então vocês vão, exponham perante mim, que anuncie as coisas futuras. É o que a gente está fazendo. E ele disse, eu não já falei antes como seria? Anuncia. Aí ele faz a pergunta, há outro Deus além de mim? Então vocês serão as minhas testemunhas. Não tema. Ele falou, eu sou o primeiro e o último. Caiu na menorá, que a gente está falando que está na última semana. Vai ter besta na terra querendo ser Deus, querendo ser adorado. Vai ter marca, vai ter perseguição. Bateu ou não bateu? Por isso que ele enfatiza. Ele fala aí quais são as minhas testemunhas. Fala. Você vê que ele está falando de testemunha exatamente no candeeiro onde tem uma testemunha. Uma testemunha tremendo, fiel, né? Soma com Filadélfia. Olha só, o primeiro e o último está escondendo a revelação das testemunhas. Esse termo nos leva a... Perfeito. E eu prestei atenção numa frase, num versículo que você disse aí, mais para cima, nesse verso aí, que ele fala das chuvas, que ele vai derramar chuvas. Derramarei chuvas sobre a terra sedenta e o meu espírito. Que vai ser Olha aqui, você vê que aqui nesse exato momento onde aparecem as testemunhas, na primeira metade da semana é onde caem as últimas chuvas. Perfeito. As últimas mesmo, onde finaliza. Onde finaliza. Ela já vem caindo e finaliza nessa Tem parte. um texto interessante de Isaías 48 que eu acho que deveria ser lido. Posso ler, estou com ele aqui.
É Pode aquele ler. texto aí, só que eu vou ler Aqui, desde tá o aqui, ó. versículo. Vai no foco logo. Do versículo É de 9 a 12. do 9? Então vamos ler. Então vamos. Não, se Aqui, você eu achou tenho aqui, eu achei no versículo 16, Então, achei mais interessante. vai 16 ao 22. Vamos 16 então. 22, não precisa ler aqui lá. Vai. Ó, do verso 16 de Isaías 48. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Né? E tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesse dado os ouvidos aos meus mandamentos, então eu seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como um grão da areia. E o seu nome nunca seria eliminado, nem destruído diante de mim. Agora tem um texto tremendo aqui, que dá para somar com esse contexto que fala de Babilônia. A gente não está falando de Babilônia aí? Olha o que ele vai dizer aqui e vai somar com isso que a gente falei. Verso 20. Saí da Babilônia, fugi entre os caldeus, anunciai isso com voz de júbilo, proclamai, levai-o até o fim da terra. Diz, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Não padeceram nem sede quando ele os levava pelos desertos, fez-lhes correntes de água na rocha, fendeu a pedra e as águas correram. E para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Perfeito. Ó, tem mais um texto. Eu vou ler rápido e vou destacar os versos, mas acho que se a gente pular isso daqui, fica um buraco. Tá? O que é legal, por que a gente está lendo esse monte de texto? Porque quando você linka as palavras de Jesus aos profetas, a mensagem que foi dada às 7 igrejas, ela ganha mais contexto. Jesus Cristo ele estava jogando. Você lembra que eu falei que é codificada essa mensagem? Você começa a descodificar a mensagem quando você lê o ponto-chave do que ele diz a cada igreja e vai no profeta. A mensagem de Jesus ganha mais contexto e você, lá por trás, escondido, você consegue entender o que Jesus... o poder dessa mensagem aumenta. Eu esqueci de falar um ponto ali, eu acabei de Você ler esse leu texto, aqui, né? Isaías Só que 48. faltou um verso que diz assim, ó, porque é justamente para somar do primeiro e último, que diz assim, ó, eu vou ler do verso 12, tá? Depois é só somar com o texto que eu li, que diz assim, dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, quem te chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e o último. Aí começa o texto que eu li. Então, aqui o primeiro e o último, a primeira vez que aparece, está aqui, Isaías 44. A segunda vez que aparece, o termo está em Isaías 48. Agora eu vou ler isso daqui. Pode ir? Isso é importante. Ó, direi ao norte, esse aqui eu não falei, né? Esse daqui é Isaías 43, 16 a 21. 16 a 21. Vamos lá. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eis que eu criei para a minha glória, e formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnem-se. Quem dentre eles pode anunciar e fazer-nos ouvir as predições antigas? Pergunta, né? Quem é que vai se reunir e vai anunciar e fazer entender as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que ouça e se diga. É verdade, ele está convocando o povo para apresentar palavras dele e para que outros ouçam e digam, é verdade. Olha o que está indo agora aí. Vós sois minhas testemunhas, no verso 10, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi para que o saibais e me criais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, para testemunhar isso, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. De novo, aqui no verso dele, ele vai frisar isso, ele vai ficar dando volta aqui. Eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós. O Deus estranho está em Daniel, não está? Revelado como o filho da perdição. Ele é o Deus estranho. Eu anunciei a salvação, Yeshua. Realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós. Pois vós, de novo, sois minhas testemunhas. Falando para as duas casas de Israel. Eu sou o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Aquele que era, que é, que há de vir. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E ninguém há que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Verso 14. É isso aí.
vai falar da Babilônia. Deixa eu ver se eu pulo isso. Cara, 15 minutos deu ali. Já pode reiniciar. Vou reiniciar. Apagou? Eu acho que agora de repente dá pra ver quanto é que tem de bateria ainda. Não, lembra que eu falei? 16 minutos. Ah, mas agora já para então, já. Aí aqui no verso 18 fica interessante. Ele falou de testemunhas, né? Falou que não há outro Deus, não houve Deus estranho entre eles. No verso 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ele está falando que vai ajudar um povo quando estiver no deserto. Isso daqui é literal, num contexto que fala: vós sois minhas testemunhas, não há outro Deus além de mim, se ajuntem, testifiquem, profetizem. Esse texto é completo e é exatamente onde tem uma testemunha. Mais na frente, no estudo, a gente vai falar, que é o foco principal desse estudo aqui, é falar da tribulação de 10 dias e da chave de Davi, que ele fala exatamente para as igrejas que estão acesas, os candeeiros acesos, onde tem as testemunhas. E aqui ele está mostrando para esse candeeiro que está aceso que existe uma provisão da parte dele no deserto, onde ele vai colocar rios no ermo, no deserto, e animais gloriarão o seu nome, glorificarão o seu nome. Você vê que aí nesse contexto Deus já está mostrando como que ele vai prover a subsistência do povo dele, que vai ficar lá por 3 anos e meio. Isso a gente vai chegar mais na frente do estudo e vai deixar isso mais claro quando vocês entenderem o que aparece aqui para a igreja de Filadélfia. Aqui alguém pode estar perguntando: bonito, lousa bonita, cálculo legal, mas para que tanto risco e cálculo e para que tanta coisa se é melhor praticar a palavra? Isso daqui vai salvar vidas no futuro. Sabe, isso daqui, embora pareça ser muito complicado, para que tudo isso? Isso daqui vai chegar na mão do povo que vai estar sofrendo. Ele vai precisar de direções. É o Senhor que prepara o caminho no deserto. Ele prepara através de anúncios. Nós vamos ensinar, essa palavra vai ser ensinada, vai ser evoluída, vai ser mais conectada, e um dia isso daqui vai chegar na mão de um povo que vai estar profetizando em um determinado lugar para salvar vidas. Então, isso é o azeite de ouro. Isso é o azeite de ouro. Se você estiver perguntando para que vale isso, isso daqui é azeite de ouro. Isso é muito importante saber. Isso é justamente para despertar as pessoas. Isso a gente vai tratar na próxima lousa. Quando a gente vê aquela parábola das 10 virgens, a gente vê que tem aquelas virgens vão ser despertadas. Então isso aqui é o início de tudo aquilo. Quando Deus mostra esses candeeiros, esses candelabros, está mostrando um despertamento nessas igrejas. E vai ser através dessa mensagem que essas igrejas vão ser despertadas. Isso já começa através desse tipo de estudo. Você vê que a voz que grita lá na parábola diz: eis que vem o noivo. E olha o que ele vem aqui, como é que ele fala. Perfeito. Aqui, ó. Venho a ti sem demora, virei como ladrão, faz parte da mensagem das duas testemunhas. Quem está falando eis que vem o noivo? As duas testemunhas. Elas que estão gritando. É o Espírito Santo que está falando. Mas o Espírito Santo não vai dar uma voz. Ele usa pessoas, né? Exatamente. E alguém vai ter que gritar toda essa mensagem aqui de maneira codificada, como azeite de ouro, para acender, descodificada para acender a menorá toda. E um detalhe importante é que quando a gente olha as parábolas escatológicas de Jesus, a gente vai ver que elas vão estar aqui dentro. As mesmas mensagens e termos que são utilizados nas parábolas, elas vão estar aqui, como ladrão, vem sem demora, servos. É um mistério, não é? Esse é o mistério. Exatamente. O mistério é você descodificar essa mensagem. Isso é o mistério a qual Jesus estava se referindo lá em Apocalipse 1. Então vamos lá. Dando continuidade, a gente já mostrou aqui que no meio da cana central aparece Jezabel, aparece Elias, aparece o Senhor, a conexão com Daniel, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Em Daniel 10 aparece o lugar que vai para o deserto, a tribulação, colocando a metade da semana, os 3 anos e meio para lá, onde aparece grande tribulação. Então tudo na cana central, exatamente na metade da semana. Por isso essa linha, né? Exatamente, por isso essa linha. E aí a gente vai direto aqui, ó, para
Filadélfia. Para a gente entender o que ele está colocando para essa igreja e servindo de mensagem para mais uma testemunha que está aqui, ó. É outra igreja que está irrepreensível perante o Senhor. É um candeeiro aceso na frente do Senhor, como diz Apocalipse 11. E aí aqui nessa igreja, que está no Apocalipse 3, verso 10, existe outra informação que é tremenda, que a gente vai desfrutar dela na outra lousa. Mas aqui a gente já vai falar, já vai iniciar o raciocínio. Então eu vou ler aqui sobre a igreja de Filadélfia e depois os irmãos complementam, tá? Vai dizer assim, Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, ó, lá na lousa. Grava aí. Chave de Davi. Ó. Essa chave é tremenda se a gente tem o entendimento dela. Que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Como é que ele vai abrir essa porta? Por meio da chave de Davi, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, como Esmirna, né? Isso. Desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Isso aqui não tem nada a ver com arrebatamento secreto, tá? Quando a gente entender isso aqui, vai quebrar toda essa mensagem que eles ensinam. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário de Deus, daí jamais sairá, e gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante, olha o mistério, né? Antes de você falar. Aqui aparece o Apocalipse 3:10, que é usado para falar do arrebatamento secreto. Ou seja, de alguma maneira eles entendem que o que Jesus falou para cá está servindo para o futuro. Sim. Mas numa igreja anterior, ele fala que vem como ladrão e a vinda do ladrão é só uma. Como é que eu vou harmonizar essas duas mensagens? Claro. Está uma contradizendo a outra? E o interessante aqui é que Apocalipse 3:10 fala que vai ser tirado da tribulação, da hora da provação que seja. E lá fala, Apocalipse 2:10, que vai passar pela tribulação. Essa aqui não vale, né? Então essa aqui não vale, essa aqui vale. É só você ver lá, Apocalipse 2:10 fala de tribulação. Apocalipse 3:10 fala de tirar da hora da aprovação. E só esquece uma coisa, que essa mensagem aqui é uma mensagem única. Não esquece, não esquece. Não esquece. Você Não esquece. Não esquece que é uma mensagem única. Ou seja, o que significa a mensagem única? O que fala para essa daqui, fala para todas as outras. E o que fala para essa, fala para todas as outras. A questão é que Deus vai tirar uns aqui e outros ele vai permanecer. Mas tudo fala do mesmo contexto. Aí olha só. Aí ele fala, para essa igreja, ele fala da chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Ele fala da hora da provação. Presta atenção, irmão. Provação, aí quando você coloca no grego, a palavra é tentação, é ser tentado, tá? Essa igreja, ela vai ser tentada aqui. Você se lembra que na metade da semana, quando se levanta o homem da iniquidade, o anticristo, dali para frente é obrigado por toda a nação, todos os seres da face da terra, a colocarem um chip na mão, o número da marca, desculpa, chip não, a marca, na mão e na testa, para poder comprar e vender. E que tem o nome dele. E que tem o nome dele, que leva para ele, e aí tem sabedoria. Você se lembra que a igreja não vai poder compactuar com esse sistema? Porque senão nega a Cristo e faz parte do sistema, no qual a besta é o cabeça. Como que a igreja, como que os filhos de Deus vão comprar e vender se não puder ter a marca? Muitos serão provados nessa hora. Mas Deus vai dar o escape através da chave de Davi e da porta que ele vai abrir. Amém. E do texto de Isaías 43 que a gente leu. Não é preciso de muita força. Ele falou, tem pouca força, mas vocês não negaram o meu nome. E o legal é que essa expressão hora, né? Você vê que quando João está falando sobre os falsos profetas, ele fala assim, eis que esta é a última hora e sabeis que vem o anticristo. E aqui fala justamente dessa hora da aprovação, onde vai se estabelecer o 666. E você soma lá com o anticristo. E a gente vai ver que na parábola, que justamente fala das 10 virgens, e que está tratando sobre isso daqui, vai falar à meia-noite, ou seja, é a hora
que está tratando ali. Hora da aprovação. Essa é a hora da aprovação, onde elas vão se levantar e ser despertadas. Aprovação, irmão, é você não colocar a marca. Se você for resistente, perseverante, no final, o que ele promete a essa igreja? Ele promete a marca dele, do filho dele e da cidade santa que desce do céu. Você vai ter o nome da cidade, do pai e do filho em você, em contrapartida de você ter resistido à hora da aprovação e não ter colocado a marca da besta. Que é o número do nome, e também vai estar relacionado com a cidade, que é uma grande Babilônia. Ou seja, é uma obra e uma anti-obra. Isso, é isso daí. Entenderam? Então guarda. Tribulação de 10 dias para uma igreja, Esmirna, uma testemunha, Filadélfia, outra testemunha, hora da aprovação, chave de Davi. E essa aprovação vem sobre toda a terra. E isso a gente vai colocar na outra lousa. Para finalizar, a gente vai falar de Laodiceia bem rapidamente, porque aqui no final, quando você pega uma palavra-chave de Jesus Cristo, você vai entender que aparecem no final as duas testemunhas novamente. E aí você linka a palavra que Jesus diz aqui, em Malaquias 3, de 1 a 6, Malaquias 4, e Números 11, de 24 a 29. Eu acho que basta a gente ler Malaquias 3. Né? Malaquias 3. Então eu posso ler aqui? Pode ler. Vai dizer assim. O perfeito está em Malaquias 4. É bom ver como Jesus se apresentou, que daí que pega o link. O Né? contexto, Tá. Vê como ele se apresenta em Apocalipse. Ô Israel, você lê aí pra gente a mensagem da igreja de Laodiceia, mas lê só como Jesus se apresenta. Porque o estado da igreja todo mundo sabe. Todo mundo já Estava sabe. terrível. Para a gente não perder tempo. Então diz assim, isso está em Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja que esse texto ele vai se ligar com Malaquias também, né? Então acho que seria interessante a gente ler Malaquias 3, do verso 5, para ficar mais claro. Sim. Até para não ter muito texto para somar, para não sair do foco. Então vamos para Malaquias capítulo 3, no verso 5, que vai dizer assim, olha a conexão dos fatos aqui que ele vai dizer, justamente falando do contexto do grande dia do Senhor. E diz assim, chegar-me-ei a vós para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros. O que a Babilônia é? Uma feiticeira. Jezabel é feiticeira. Contra os adúlteros, o que ela é? Adúltera, né? E contra os que juram falsamente. Os que juram falsamente são os que quebram aliança com o Senhor. E diz nega assim, o nome. Exatamente. E contra os que defraudam o salário de lar, oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. Contra os que defraudam o quê? O salário do jornaleiro, né? E os que não temem o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê que essas igrejas aqui, elas temeram e não negaram o nome do Senhor. Mas aqui Deus está sendo testemunha, essa testemunha está sendo veloz contra esses que não temem o nome dele. Ou seja, negaram o nome. E ainda vai dizer no capítulo 4, né? Você vê que ele se apresentou aqui como testemunha veloz. Lá fiel e verdadeira, mas é testemunha. Agora em Malaquias 4, no finalzinho, vai dizer assim, nos 3 últimos versos. Olha lá, Malaquias 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. As duas testemunhas. As duas testemunhas que vão aparecer em Apocalipse 11. Agora eu faço uma pergunta para vocês. João Batista, ele se manifestou antes do grande e poderoso dia do Senhor? Não. Mas esse aqui está apontando para esse contexto aqui. E vai dizer assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vai ser um tempo terrível, um traindo o outro, um se pondo contra o outro, denunciando para lá, denunciando para cá. Pessoas pensando em comer, em beber, pensando em viver alegremente, não precisando de nada, brigando, e aí precisa de vir o espírito de Elias para converter o coração de uns para com os outros. O interessante, só para a gente finalizar o vídeo, essa primeira parte, é você ver a unção de Elias, como ela é importante e como ela sempre vem antes da vinda do Senhor. Isso aconteceu com João Batista, ele saiu daquele contexto do Império Romano, foi para o deserto, viveu as duras penas lá, comendo e subsistindo da maneira que Deus provia para ele, e ali anunciou a vinda do Salvador, que foi Jesus Cristo, na sua primeira vinda. Depois essa mesma unção virá sobre a igreja que vai para o deserto.
E aí lá no deserto, por 3 anos e meio, ela vai anunciar a vida do Senhor. Vai gritar. Você vai ver que é interessante, porque essa... Eu pareci perto. Você vai ver que é interessante que a unção de Elias vai aparecer novamente lá no povo que vai estar no deserto, como 2 testemunhas, sendo livrada por Deus, sendo subsistido por Deus, provido por Deus, e anunciará de lá a vinda do Salvador, a sua segunda vinda. 3 trombetas ainda vão cair sobre a terra, e é do deserto, pelo clamor daquele povo que vai anunciar a vida, que elas vêm para a terra. Entendido, irmãos? Então, essa lousa teve como objetivo nos mostrar a última semana de Daniel nessa menorá, os inimigos da última semana do povo de Deus, que vão assolar o povo de Deus nessa menorá, as mensagens da vinda do Senhor, as promessas que serão dadas aos vencedores, e o foco principal agora que é para a segunda lousa, a tribulação de 10 dias, que é um mistério que Deus nos deu graça e revelou a nós, e a chave de Davi, o que ela faz? Logo na última igreja, Laodiceia, Deus confirma, através dessa mensagem de Jesus Cristo a essa igreja, Moisés e Elias. Ele fecharia o livro de Malaquias assim, por acaso? Somando com aquela expressão testemunha fiel e testemunha testemunha veloz. veloz. Aí você soma com Moisés e Elias. E ele fecha justamente a o contexto mensagem. das 2 testemunhas. Perfeito. Tá certo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Segunda lousa. Fiquem na paz. Deus abençoe. Amém. Não esqueça a oferta. Eu vou deixar isso daí. Eu vou deixar isso daí. Você vai...